Saudações a todos que estão nos assistindo. Eu sou Ana Paula Perrota, sou antropóloga, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje vou trabalhar com vocês o tema Relações Sociais entre Humanos e Não Humanos, que foi o tema que a equipe sugeriu que eu fizesse, né, essa discussão aqui com vocês, né? Bom, falar do ponto de vista da antropologia sobre as relações sociais entre humanos e não humanos tem sido uma abordagem que a gente pode dizer recente, não em relação à presença dos animais em si na antropologia, mas a maneira como esses animais vêm sendo considerados enquanto sujeitos morais, enquanto agentes também na sociedade. Né? E aí, dentro desse termo humanos e não humanos, eu já dei, né, uma pista, porque eu já falei animais, no sentido de que nós não iremos abordar aqui os não humanos conforme toda, né, a diversidade de seres e de formas de vida que existem no planeta para além dos humanos. Né? A nossa discussão aqui será uma discussão sobre uma discussão mais especificamente sobre humanos e animais. E, bom, mas quando, né, a gente fala da relação dos humanos com os animais, a gente tem um processo super importante, né, constitutiva dessa relação, que é a própria domesticação. Que significa o quê? Né? A presença dos animais próximos a nós, humanos, não só próximos, mas animais que têm também a sua vida e a sua morte entrelaçado com dinâmicas sociais humanas. E a domesticação, ela remonta, né, conforme a bibliografia, a mais ou menos uns 10 mil anos atrás, que é quando os grupos sociais humanos eles deixaram de ser caçadores-coletores, né, deixaram de ser nômades e passaram a se fixar mais nos territórios e aí desenvolvendo tanto a criação de animais quanto a agricultura. Então, essa relação mais próxima, né, essa aproximação entre humanos e animais, ela começa, né, nesse período, há cerca de 10 mil anos atrás, e vem se constituindo, né, como todos nós bem observamos, os animais, né, ao nosso redor, né, essa relação ela vem se constituindo, vem se aprofundando, vem se complexificando ao longo de todo esse período. Né? E essa domesticação dos animais ela se faz, então, num primeiro momento, com relação aos chamados animais de hoje, que a gente chama de animal de produção, animal de trabalho, né? Então, os animais eles passaram a ser, né, as sociedades humanas, elas deixaram de ser caçadores e coletores e se tornaram sociedades agropastoris. Mas a presença dos animais ela vai ganhar realmente um vulto em termos quantitativos e em termos qualitativos muito recentemente. Né? Uma outra informação que a bibliografia indica para a gente é que somente ali a partir do século XVIII, a partir do século XIX, que a gente vai ver um número maior de animais domesticados convivendo com grupos sociais humanos, e isso em razão da dificuldade de alimentar os animais, em razão de epizotias que dizimava rebanhos. Então, foi no âmbito desse processo de revolução industrial, no âmbito do processo da urbanização, que houve um aumento do número de animais, no número de rebanhos, né, e da convivência desses animais conosco. Né? Então, a gente tem esse processo, né, desde que né, grupos sociais humanos eles desenvolveram esse processo domesticatório, né, desde quando sociedades humanas passaram a ter um controle sobre a vida, sobre a reprodução, sobre a morte dos animais, os animais eles nunca mais deixaram de estar muito próximos a nós. Né? E essa proximidade toda com os animais contribuiu também para que os animais eles sempre
estivesse presente no nosso imaginário social, né? Assim, estudos arqueológicos, estudos antropológicos mostram, né, como que grupos sociais humanos, né, sempre colocou, né, os animais dentro do seu esquema de organização social. E os animais foram investidos de muito de muito pensamento no sentido de que, né, os animais eles são objetos de ritual, os animais eles são considerados animais sagrados, são objetos de tabu, os animais eles também passam, né, por experiências de sacrifício, né, pinturas rupestres, é sempre comum a gente observar, né, a existência de figuras animais. E aí, então, nesse sentido, né, os animais eles sempre estiveram presentes também em trabalhos antropológicos, né? Então, tem autores clássicos muito importantes para a antropologia, como a Mary Douglas, o Levi-Strauss, o Edmund Leach, que são autores que trouxeram os animais para dentro de suas pesquisas, no sentido que, na medida que esses grupos, né, esses autores, eles se interessavam por determinados grupos sociais ou se interessavam por determinados fenômenos sociais, os animais eles estavam presentes e eles eram, então, também alvo de interesse da antropologia. Né? E aí uma questão muito importante para a gente tratar da presença dos animais, né, na convivialidade com os humanos e no lugar que esses animais ocupam no imaginário, uma questão importante tem a ver com a própria mudança de abordagem na antropologia, que passa, né, dessa questão que está presente, né, no slide, que é essa passagem de um entendimento de que a relação com os animais passaria por uma orientação prática, né? Então tem essa ideia ela é refutada na medida que se compreende que não é essa orientação prática, mas, né, a questão mais fundamental para entender a relação com os animais, mas a intenção cultural, né? O que eu quero dizer com isso, né? É que num primeiro momento a antropologia e o antropólogo Levi-Strauss ele discute isso a partir de um diálogo com outro antropólogo, que é o Malinowski, né? O Levi-Strauss ele discute então que o Malinowski ele olhava, né, para os animais juntos aos seres humanos e entendia que ali tinha uma perspectiva funcionalista no sentido de considerar que as espécies que estariam presentes juntos aos humanos elas estariam ali porque elas teriam alguma utilidade prática. Então, o Malinowski ele considerava que, né, os animais eles ganhavam importância no imaginário social dos grupos, né, das coletividades, conforme esse animal tinha alguma utilidade, né, alguma função ali dentro daquela sociedade. Só que o Levi-Strauss ele vai discordar disso, né? Porque ele vai fazer também as suas pesquisas e ele vai trabalhar em inúmeras situações em que não só animais, mas plantas, né, outras espécies, outras formas de vida estavam presentes no imaginário dos grupos sociais, mas sem qualquer utilidade prática. Então, o Levi-Strauss ele tem uma frase muito famosa que diz que, né, os animais eles não são bons para comer, mas eles são bons para pensar. Né? O que significa essa frase? É a ideia de que os animais eles possuem uma significação nas culturas humanas. Né? Os animais são investidos de um significado cultural. Os animais são parte integrante da sociedade a partir de uma relação simbólica, que não
necessariamente precisaria de uma utilidade, né? De uma razão prática. Então, o Levi-Strauss ele vai trazer essa abordagem nova para a antropologia, que vai mudar a maneira como os animais são pensados e como os animais eles, né? Como os animais eles são pensados pelos grupos sociais e como que os pesquisadores, os antropólogos podem entender os animais ali dentro daquela coletividade. Então, o Levi-Strauss ele vai refutar essa abordagem funcionalista e vai trazer essa perspectiva simbólica e vai entender que que os animais eles também são, né, partes da sociedade, né? Eles têm uma convivialidade, né? Eles fazem parte de um mundo social junto com os humanos e compreender os animais passa também por compreender a maneira como os grupos sociais eles constituem seus modos de vida. Né? Então, os animais eles seriam objetos, né, também importantes para poder compreender aspectos sobre a religiosidade dos grupos sociais, né, aspectos sobre a moralidade, aspectos sobre rituais, sobre fontes de tabu, né, para se compreender também animais que se tornam comestíveis, animais que se tornam não comestíveis. Né? Todas essas relações elas passam então a ser consideradas como fazendo parte de uma dimensão simbólica no sentido de que são construções sociais, né? Assim, que os animais, né? A gente fala de animais como uma categoria só, mas os animais ele, né, é uma categoria que abrange uma infinidade de espécies e que possuem diferentes tipos de vínculos com os humanos. Né? Hoje, na nossa sociedade, a gente classifica os animais de companhia, os animais de produção, os animais de trabalho, os animais de entretenimento. Então, a gente entende bem como as diferentes espécies elas participam da nossa vida de uma forma diferente. Né? E não só participam de uma forma diferente, mas os animais eles também são investidos de diferentes sentidos, de diferentes significados. Então, tem os animais que são para viver, né, conosco na nossa casa, os animais que são para a gente se alimentar. Né? E aí o debate na antropologia, a partir dessa perspectiva do Levi-Strauss, é de que essas relações diferentes que se instituem com as diferentes espécies animais, elas não se explicam por uma objetividade, elas não se explicam por uma orientação prática, né? Elas se explicariam por aspectos que são da cultura, por aspectos simbólicos. Então, essa mudança foi super importante, essa mudança, né, de trazer essa perspectiva de que os animais eles não são bons para comer, mas eles são bons para pensar, para poder haver uma compreensão maior da presença dos animais, né, do nosso lado, né, e que lugar esse animal ocupa, né? Mas além disso, né, assim, além dessa passagem, né, dos animais não são bons para comer, mas os animais são bons para pensar. Mais recentemente, aí a gente pode falar sobre a última década, houve uma outra mudança muito importante na antropologia em relação sobre o lugar dos animais junto conosco, né, na sociedade, que é o entendimento de que essa mudança passa pelo entendimento de que os animais eles também são agentes, no sentido de que os animais eles não seriam um objeto passivo dos interesses, né, das ações dos humanos, mas os animais eles participariam da vida social, né, conosco, e participariam de um jeito ativo, né, como a gente, não apenas como objetos, né, o que nos leva para pensar, né, o nosso próximo slide, que é os animais da modernidade,
porque essa mudança na antropologia que passa a entender os animais como agentes é uma mudança que se entrechoca muito fortemente com a maneira como os animais passaram a ser pensados, né, tanto pela filosofia quanto pela ciência, e como os animais eles são entendidos no direito, por exemplo, que tem a ver com o fato de que na modernidade os animais eles se tornam objetos, né, na medida que apenas os seres humanos eles seriam sujeitos, seriam, né, um fim em si mesmo, seriam sujeitos dotados de uma racionalidade e, portanto, de uma agência, né? Então, a modernidade, que é esse período que a gente entende também como sendo, né, um novo marco né, da história do Ocidente, que se inicia ali com as revoluções industriais, a Revolução Francesa, né, a modernidade, e a gente aprende isso, né, assim, sobre como a modernidade ela vai instituir o antropocentrismo, né, em contraposição ao teocentrismo. Então, a gente tem, né, essa realocação, né, dos seres humanos como sendo o centro do universo, né, os seres humanos como os únicos seres dotados de razão, e, portanto, os únicos seres dotados de uma subjetividade. Então, a modernidade ela vai se estruturar a partir dessas dicotomias, a partir desses pares opostos, como sujeito e objeto, humanos e animais, corpo e mente. Né? E dentro dessas categorias, dentro dessas dicotomias, a gente tem também a própria divisão entre as ciências humanas e as ciências naturais, né? E aí a gente tem uma divisão de trabalho também, né? As ciências humanas tratando dos humanos, as ciências naturais tratando da natureza, a partir de uma ideia de que, né, seres humanos e natureza não seriam, né, uma mesma coisa. Então, essa mudança na antropologia, que passa a entender os animais como agentes, é uma mudança que coloca em xeque, né, de uma maneira bem mais ampla, o próprio pensamento ocidental, a própria divisão de trabalho entre as ciências, na medida que traz, né, uma perspectiva sobre os animais que os entende como sujeitos, no sentido de que seriam também dotados de ação. Né? E aí uma antropóloga, né, inglesa, Mary Stratton, ela vai completar esse pensamento do Lévi-Strauss. Então, se Lévi-Strauss diz que os animais eles não eram bons para comer, mas eram bons para pensar, a Mary Stratton ela vai dizer que os animais eles são bons para viver com. Né? E aí a mudança é importante em relação ao Lévi-Strauss é de que os animais eles não são importantes apenas para a gente entender sobre as culturas, sobre os grupos sociais. Né? Os animais eles seriam importantes também para serem compreendidos ali, vivendo junto com os seres humanos. Né? Então, os animais eles deixam de ser também apenas alvo de um interesse simbólico, de um interesse cultural, e os animais, dentro dessa perspectiva, né, que a Mary Stratton traz de bom para viver com, e que é uma perspectiva que a antropologia vem na última década também trabalhando, é essa ideia de que os animais eles estão ali participando da vida social com a gente, criando também, né, criando situações, criando fenômenos sociais, né? E isso vai, então, né, muito diretamente, isso vai se tornar uma tensão sobre essa perspectiva do animal na modernidade, seria a do animal como um objeto, né? E isso faz sentido na antropologia, porque embora, né, a modernidade ela tenha encerrado, né, os animais nesse lugar de objeto, né, a partir de um pensamento filosófico, a partir de um pensamento jurídico,
os animais, de fato, eles nunca couberam, né, dentro dessa categoria, né? Os animais, eles nunca ficaram muito bem acomodados, né, no seu lugar de objeto, e a gente pode pensar isso até considerando a preocupação com o bem-estar dos animais, né? Então, no final do século XIX, a gente já tem a primeira, né, sociedade protetora dos animais, que vai surgir na Inglaterra, né? E ao longo do século XX, justamente, né, com a intensificação da produção industrial animal, a gente já vai ter as preocupações com o abate humanitário, as preocupações com o bem-estar animal, o que mostra para a gente que os animais sempre estiveram nessa tensão entre uma subjetivação e uma objetificação, né? Porque se por um lado a modernidade ela traz essa ideia do animal como objeto, e isso de alguma forma autoriza, por exemplo, a produção industrial de animais, autoriza no sentido de que não seria um dilema ético a gente, né, ter animais confinados, a gente, né, abater a quantidade de animais que a gente abate, né? Nada disso se tornaria um problema ético no sentido que os animais eles seriam objetos e, né, assim, não se tem uma consideração moral por objetos, né? Só que ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo em que há essa consideração do animal como objeto, se tem também uma crescente preocupação ética com os animais, que fez com que ao longo do século XX se constituíssem essas formas de críticas e de mobilização política em favor dos animais, contra o que seria o sofrimento dos animais, e essa coisa toda, né? E é isso, né? Se a gente fala de sofrimento dos animais, a gente não está falando, vamos dizer assim, de uma pedra em sofrimento, né? A gente está falando, né, do sofrimento por parte de sujeitos, né? E aí a gente pode dizer, então, que, né, esse quadro, né, ontológico, epistemológico que a modernidade cria, né, e que constitui essa separação entre humanos e animais como uma separação entre sujeitos e objetos, esse quadro ele vai também se enfraquecendo, né, ao longo desse século XX. E por que ele vai se enfraquecendo, né? Porque vai se constituindo, né, de uma maneira mais forte ou mais direta essa outra perspectiva sobre os animais, né? E isso vai estabelecer uma própria crise, né? Vamos dizer assim, sobre a ideia de natureza, né? Então tem um geógrafo, Carlos Walter Porto Gonçalves, que ele tem um livro que o título do livro A natureza não é natural, né? Essa ideia é uma ideia também bastante perturbadora, né, para nosso pensamento, né, ocidental moderno, no sentido que a gente entende que haveria uma ordem natural das coisas, né, de que a natureza ela existiria enquanto um fato inquestionável e que caberia aos cientistas, enquanto porta-vozes, traduzir, né, o que seria essa natureza, né? Então, a gente, né, passa para essa próxima discussão, né, sobre a pergunta o que é um animal, porque na medida que a gente entende que não existe uma natureza, né, uma ordem natural fixa, né, uma realidade inata das coisas, a gente passa a entender também que essa pergunta, o que é o animal, ela de forma alguma é uma pergunta simples, né? Tanto é que, né, eu coloco aqui essa pergunta entre aspas, porque isso, né, essa pergunta, o que é um animal, é um título de uma coletânea organizada pelo antropólogo Tim Ingold, né, em que diversos pesquisadores eles vão debater sobre essa pergunta, né?
Então, se em algum determinado momento se entendia, né, que para a pergunta o que é um animal, a biologia ela traria a resposta objetiva e a antropologia ela traria as versões, as variações culturais sobre essa pergunta, né? Agora, né, o que se entende é de que não há, né, uma resposta definitiva, né? Então a biologia ela teria uma resposta para essa pergunta tanto quanto outros grupos sociais, né, outras culturas. Então, né, na medida que o pensamento ocidental ele entra em xeque, né, a partir da perspectiva do animal como um sujeito, e isso a gente está falando sobre a nossa sociedade, nossa aqui eu estou chamando a sociedade industrializada, a sociedade urbana, né, essa sociedade que ela é informada, né, pela matriz do pensamento filosófico ocidental. Por outro lado, outras coletividades, outros grupos sociais, como, né, aqui no Brasil a gente tem as sociedades ameríndias, eles nunca deram a mesma resposta do que a gente para essa pergunta: o que é um animal? Né? E se num determinado momento ou por um grande período, as respostas das sociedades ameríndias para a pergunta o que é o animal era entendido como uma resposta simbólica, algo que estivesse no plano da cultura, e, né, a ciência moderna ela teria a resposta objetiva, definitiva, né, sobre o que é o animal, né? Hoje, né, a antropologia ela entende que, né, a gente tem diferentes animais em diferentes culturas, né? Então, o que né, a sociedade ocidental entende como sendo um animal é diferente do que outras sociedades entendem. E não haveria uma resposta correta, né? É, né? Não haveria uma melhor definição sobre o que é um animal, na medida que essas diferentes perspectivas elas vão engendrar relações diferentes. Por exemplo, tem um antropólogo, o Felipe van der Velden, que ele discute sobre a tentativa de inclusão de rebanhos em aldeias, né? A tentativa de levar para aldeias a criação de animais para abate e consumo, né? Então ele fala sobre projetos que levam frangos, né, de granja para serem criados e abatidos para consumo ou para venda, e ele discute sobre como há um estranhamento desses grupos de cuidar dos animais dessa maneira, né? Dos animais presos, de ter que alimentar os animais, porque eles têm um entendimento dos animais diferente. Né? Então, por que as diferentes respostas sobre o que é um animal elas não passariam por uma avaliação sobre qual seria certa, qual seria correta, ou qual seria errada, porque a resposta dessa pergunta ela implica na maneira como os grupos sociais vão conviver com os animais. Né? E isso tem a ver com a própria diversidade cultural. Então, essa convivialidade multiespécie, ela ganha forma, ganha sentido conforme as diferentes culturas. E não haveria uma forma certa ou uma forma errada, né? Então, não se tem mais a perspectiva, então, dentro, né, da antropologia, e isso é chamado de virada ontológica, né, no sentido de, né, então não haveria mais a perspectiva de que poderíamos falar de uma única resposta, né, sobre o que é o animal, e essa resposta viria, né, das ciências naturais, e de que as outras formas como os animais aparecem no imaginário e na própria vida social dos grupos humanos seriam formas simbólicas, formas culturais. E aí
essa discussão toda, ela acaba abrindo, vamos dizer assim, a categoria humano e animal dentro da nossa própria sociedade, né? Porque se essa discussão toda, né, de que a maneira como o pensamento ocidental classifica os animais, ela não é considerada adequada para entender outras culturas, né? Porque em outras culturas os animais eles não são considerados uns objetos, né? Então tem, né, debates importantes a partir de pesquisas em sociedades ameríndias sobre como os animais eles são considerados como fazendo parte do mundo social dos humanos. Essa perspectiva ela também vai colocar em xeque a própria ideia dos animais entre nós nas sociedades ocidentais. E uma parte importante dessa tensão dos animais, né, da presença dos animais, tem a ver com uma mobilização política que, né, na minha tese, eu chamei de um militantismo acadêmico. Então, tem esse esforço político de transformar a realidade dos animais, e aí a realidade no sentido no sentido ontológico, né? No sentido, né, de responder essa pergunta, o que é o animal? Né? Então, existe uma mobilização política que tenta repensar esse lugar do animal como objeto, no sentido de incluir esses animais dentro da mesma comunidade moral dos humanos como sujeitos de direitos, né? Então, a gente vem muito fortemente também nas últimas décadas, e a gente pode dizer, talvez nos últimos 5 anos, isso tenha ganhado uma dimensão enorme, que é essa perspectiva, né, de que o tratamento que a gente destina aos animais é um tratamento cruel que deveria ser transformado, né? Então, essa perspectiva política, né, acerca dos direitos dos animais considerado, né, por muitos pesquisadores como o grande dilema do nosso tempo, né? Então, e não é, né, qualquer dilema, é uma crise ética, né? E que tem essa dupla perturbação, né? É uma perturbação tanto do conhecimento, uma perturbação filosófica, uma perturbação jurídica, né? No sentido de que a gente vem, né, durante alguns séculos, né, erigindo esse modelo de sociedade e de relação com os animais a partir da ideia dos animais como objeto. E hoje, né, se tem essa mobilização para rever esse lugar dos animais como objeto, dentro do pensamento, dentro do direito, né, enfim, né, nessas áreas todas. Mas, ao mesmo tempo, isso produz também, né, em segundo lugar, um abalo muito grande sobre as nossas formas de organização social. Então, a gente tem uma presença, né, massiva dos animais como, né, fonte de alimentação, né? A gente tem uma presença massiva dos animais como objetos de experimentação científica, e essa crise ética abala, né, também essas práticas, né? E a gente vê isso a partir esse abalo a gente consegue ver muito fortemente quando a gente pensa em transformações jurídicas, né? E até mesmo transformações na Constituição, né? Então tem, né, um esforço de se rever, né, o lugar dos animais enquanto objetos para se tornarem, né, seres sencientes, enfim, né, isso vai impactar, né, a presença dos animais né, a presença dos animais na indústria da alimentação, né, a presença dos animais na ciência, a presença dos animais em entretenimento, todas essas áreas elas passam a ser alvo de uma contestação e precisam, de uma forma ou de outra, haver resposta sobre isso, porque
há, né, uma indignação, vamos dizer assim, cada vez maior da sociedade em situações em que animais são considerados vítimas de crueldade, né, vítimas de maus tratos. Então, a gente está hoje, né, dentro, vamos dizer assim, desse furacão, que é essa crise ética, e que acaba sendo também um processo que abala a nossa própria condição enquanto seres humanos, né? Porque a nossa condição humana, ela também é uma condição moral no sentido de que ela vai ser, né, o que a gente entende por humano hoje, né, aqui no Ocidente, no ano de 2022, tem a ver com o humanismo que vai ser engendrado da filosofia ocidental também com essas revoluções e que atribui, né, esse exclusivismo ao humano, né? O animal ele entra nessa relação com os humanos na modernidade a partir de um contraste, né? Então o Tingold ele tem um artigo que ele vai dizer que, né, o ser humano é tudo que o animal não é, ou tudo que o animal não tem. Né? Então, essa relação entre humano e animal aparece na modernidade a partir de um jogo de espelho, mas um espelho de negação. Né? Então, a modernidade ela trabalha esse exclusivismo do humano, trazendo, né, aspectos que seriam apenas características humanas. Né? Então, a ideia de razão, a ideia de linguagem, a ideia de uma interioridade, a ideia de, né, de pensamento, seriam atributos que só os humanos teriam. Né? E isso distinguiria os humanos dos animais. Né? E hoje a gente tem tanto as ciências, e aí as próprias ciências naturais. Né? Então, a área de né, de estudos, né, sobre neurociência tem cada vez mais trazido trabalhos que mostram como que, né, as condições, né, assim, cerebrais dos seres humanos elas são similares ao dos animais, né, em termos de como funcionam, né? O que mudaria seria a complexidade. Né? Mas então as próprias ciências naturais, elas cada vez mais vão apontando em seus trabalhos proximidades fisiológicas entre humanos e animais, né? E isso se dá ao mesmo tempo que a gente tem essas mobilizações políticas pelos direitos dos animais e que estão partindo dessa mesma perspectiva, né? De que, né, se os animais, se os seres humanos eles têm direitos porque eles têm uma interioridade, né, porque eles sofrem, né, porque eles pensam, os animais eles também têm essas competências, então eles deveriam ser alvos da mesma atenção moral, né? Então, né, o nosso momento hoje é um momento de abertura, então, tanto do que é o humano quanto do que é o animal, na medida que se tem todo um esforço de pensar os animais a partir de um outro lugar que não seja esse lugar dos animais como objetos. A revisão dessa condição dos animais enquanto objeto tem uma questão interessante que é o fato de que os animais, né, principalmente os animais de estimação, que nos últimos anos passou por um aumento exponencial também da presença dele nos lares, né? Então, por exemplo, no Brasil se tem mais cães e gatos do que crianças nos lares brasileiros, e é difícil, né, que alguém que conviva com esses animais de estimação digam que esses animais são objetos, né? Mas é essa a definição, vamos dizer assim, ontológica, filosófica e jurídica dos animais. E aí a nossa crise ética ela tem a ver com isso, então, com, né, a maneira como nós nos relacionamos com os animais, a maneira como pensamos o animal e a maneira como pensamos a nós próprios como seres humanos. Né? Então, essa dimensão, que ela é tanto uma dimensão prática da vida, né? Porque a gente está vivendo com os animais, é uma dimensão também filosófica, né? Jurídica,
porque tem a ver, né, com o nosso pensamento, com a maneira como a gente classifica, né, a nós mesmos e os animais. Essas questões elas estão sendo colocadas em escrutínio, né, estão sendo todas revistas, e a gente vê, né, os diferentes processos sociais que vão surgindo a partir daí, né? Então, por exemplo, hoje a gente observa grupos sociais que eles se organizam para resgatar animais em situações de desastre, né? Porque, né, o poder público não se ocupa dos animais, né, quando um desastre acontece. E aí se tem a formação desses grupos como um exemplo, né, de mostrar como que essa mudança, né, no pensamento, como essa crise ética, ela vai gerando também transformações na sociedade no que diz respeito a essa convivialidade com os animais. E aí eu vou concluir, né, assim, essa discussão, né, com esse título Relações Sociais entre Humanos e Não Humanos, dizendo, né, vou concluir dizendo que essa é uma questão super complexa, porque os animais, né, quando a gente fala de animais, a gente está falando de, né, diferentes espécies que participam, né, de forma diversa também na nossa vida social. Então, há diferentes vínculos, diferentes classificações, né, diferentes moralidades sobre as diferentes espécies de animais. Né? Existem os animais que a gente ama, os animais que a gente come, os animais que a gente repudia. E essa questão ela vem se tornando mais complexa na medida que elas são entendidas não como uma relação que seria da ordem natural das coisas, né? Como eu falei anteriormente, mas é entendido como uma relação simbólica e é entendida também como uma relação simétrica na medida que se coloca humanos e animais como agentes. Então é isso, pessoal. Enfim, esse é um assunto que poderia render, né, muita discussão, e eu espero que tenha sido bom para a gente poder, né, compreender um pouco de como pensar os animais junto com os humanos.